esquerdista. Citou nominalmente no artigo a Teresa Cruvinel, o Ilmar Franco, o Kennedy Alencar, o André Singer, o Franklin Martins, a Helene Cantanhede, o Luiz Garcia, o Vinícius Mota, o próprio Alberto Dines, o Alan Feuerwerker, o Paulo Marcum, o Paulo Henrique Amorim, da Globo, todo mundo conhece, o ex-Globo, né? Ricardo Noblar e, finalmente, o Nino Carta. Desses, o mais graduado, aquele que é também, ao mesmo tempo que jornalista, também é um barão da imprensa, também é proprietário de meios de comunicação. E o Roberto Dines, sentindo-se muito ofendido com isso, sentindo-se, obviamente, acusado de coisas que reputa injustas, escreveu no seu Observatório da Imprensa um contra-ataque dizendo que está muito enganado o senhor Diogo Mainardi e que quem, na verdade, domina a imprensa no Brasil é a Opus Dei. Para quem não sabe o que é a Opus Dei, é uma entidade católica cujo fundador, José María Escrivá, um espanhol, foi recentemente transformado em pessoa de grande importância na Igreja Católica e que é uma entidade de religiosidade católica conservadora, muito intensa. Não serve para todo mundo, nem todo mundo gosta deles, eles obviamente não têm unanimidade nenhuma, mas o que se está dizendo aqui, o que o Alberto Dines está dizendo é que essa Opus Dei aí, cujo objetivo existencial é apenas manter vivos aí alguns costumes católicos tradicionais, ela seria a fonte do financiamento da imprensa. O Diogo Mainardi respondeu ao Roberto Dines que, por favor, enviasse a lista desses jornalistas financiados pela Opus Dei, que ele a publicaria. E até hoje, se vocês lerem a revista Veja, que saiu hoje, com a última coluna do Diogo Mainardi, verão que até agora nome nenhum foi enviado para o colunista da Veja. O que significa na prática que, aparentemente, pela andar da carruagem, quem está vencendo a disputa é o Diogo Mainardi, porque, de fato, obviamente, há muito menos colunistas ligados a qualquer outra entidade que seja do que aqueles ligados à esquerda, nos seus diversos matizes e variantes. Então, essa é uma briga muito divertida, demonstrando o quanto a esquerda no Brasil, de fato, tomou os meios de comunicação, porque o Alberto Dines acha que um mero desmentimento, sem nenhuma comprovação prática, serve para exorcizar qualquer espécie de suspeita sobre a verdadeira situação do financiamento na mídia do Brasil, que todos sabemos é fundamentalmente dirigida pela esquerda. Os nossos jornalistas típicos são todos esquerdistas. Se não fossem, na sua maioria, esquerdistas, na sua maioria, certamente o governo já teria caído, porque o bombardeio de denúncias seria tão intenso e haveria um conjunto de manifestações tão desfavoráveis ao PT e ao presidente da República que ele não teria a possibilidade de argumentar com a argumentação absolutamente indevida que faz. Então, estamos aí vendo nessa briga entre o Diogo Mainardi e o Roberto Dines, mais um dos capítulos da atual situação da imprensa brasileira. Marisa, temos alguma pergunta já sobre esses assuntos? Eu tenho muitos assuntos hoje. Quer continuar um pouquinho mais nos assuntos? Pode continuar. Nós temos uma pergunta aqui, mas nós podemos esperar um pouquinho enquanto Muito bem. Continuando com o assunto da tomada constante e progressiva do poder judiciário pelo atual partido no poder, houve aí a publicação de uma imprensa feita pela AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, que fizeram uma avaliação de diversos aspectos da justiça brasileira e entre esses aspectos está a nota de 3,7 de 0 a 10, que foi dada para a independência do STF ao governo federal. Quer dizer, apenas a independência apenas 37% dos magistrados aí brasileiros acham que que o STF seja independente do governo federal, ou então, em outras palavras, a maioria dos entrevistados acreditam que o STF, ele mais ou menos é uma caixa de ressonância para aquilo que o governo federal estabelece. Digo isso com uma enorme preocupação, porque se já estamos no pé que estamos, imagine vocês a partir de janeiro, quando o ministro Celso Mello
que foi indicado, se eu não me engano, pelo presidente José Sarney, completa os 70 anos, e o que o obriga a aposentar-se compulsoriamente e será então substituído por alguém indicado pelo atual presidente da República. E ainda por cima, com a perspectiva de, um pouco mais para frente, o ministro Nelson Jobim, que é o atual presidente, e foi indicado pelo ministro, por Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano, assumir uma vaga para a presidência da República ou vice-presidência e então liberar mais um cargo, mais um lugar, que será também indicado pelo presidente da República, se for antes das eleições. Com isso, nós teremos então um placar de 6 eleitos pelo presidente da República contra 5 eleitos por outros presidentes. E isso transformará o presidente Lula no presidente que mais indicou ministros para o Supremo Tribunal Federal, e isso apenas reforça os nossos temores de que esse excesso de pessoas ligadas ao atual presidente possa representar na prática um aprofundamento e um acirramento dessa tendência que a própria Associação dos Magistrados do Brasil reconhece como sendo uma falta de independência do STF ao governo central. O que ele está, no fundo, dizendo, o que eu estou dizendo, no fundo, que a tendência que há aí do Brasil é que nós tenhamos aí um Supremo cuja única função é ratificar aquilo que as autoridades decidem. Estamos, portanto, como se dizia antigamente, em papos de aranha. Muito bem, Marisa. Vamos lá? Vamos lá. Olha, o Elson do Centro pergunta, Munir, qual o interesse do Congresso em não aprovar a nova lei orçamentária de campanhas políticas? Eu não sei se eu estou entendendo bem a sua pergunta, Elson. A nova lei, o que houve aí foi uma tentativa de... Houve aí uma espécie de... operação tartaruga na votação do novo orçamento, porque o Congresso sentia-se ultrajado, vamos dizer assim, pelo Supremo Tribunal Federal, que estava então entrando naquelas jogadas, naquele jogo de fortuidades que o ministro José Dirceu, o ex-ministro, né, estava estabelecendo. Então houve aí num dado momento um conjunto de ameaças de que o Congresso não aprovaria o orçamento. Você sabe que o orçamento é uma lei, ele começa com uma lei de diretrizes orçamentárias em que se dá uma indicação de onde é que vai ser gasto o dinheiro e depois vira uma lei real. Quer dizer, o Congresso aprova uma lei, o orçamento é uma lei. Ele tem, portanto, obrigação de ser cumprido. É por essa razão que o orçamento é sagrado, não pode ser nem aumentado nem diminuído, porque ele faz parte do processo legislativo do Brasil. Então, até onde eu estou me lembrando, havia aí esta ameaça que agora já foi dissolvida com o fato de que o Supremo aparentemente julgou ter ido longe demais e abandonou a possibilidade de interferir nesse processo. Se eu entendo a sua pergunta, é essa a resposta que eu posso lhe dizer. Marisa. E o João Carlos, do Xaxim, ele fala sobre o MR8, que estão, segundo ele, assessorando o governo do Estado. Se há alguma relação com a visita do governador à Venezuela, ele quer saber também alguma coisa em relação aos pedágios. Pois as pessoas que moram no Paraná sabem que ontem o MST fez uma série de violências no oeste do Paraná, na região de Cascavel, invadindo e depredando os pedágios. Há alguns dias havia acontecido a mesma coisa nos pedágios aqui próximos da região metropolitana de Curitiba, em São Luís do Purunã. Essa vez não pelo MST, mas por uma outra entidade que aparentemente foi criada especificamente para isso, uma pretensa ONG aí criada aparentemente por alguém cujo maior interesse é tumultuar o processo dos pedágios. Então eu, sem discutir o assunto do pedágio em si, porque eu acho que esse é um assunto de natureza técnica e nós precisaríamos discuti-lo tal como tal. O que é preciso dizer é que toda vez que o governo do Estado perde na justiça ou é incapaz de produzir qualquer ação para a revisão dos contratos, acontecem esses fenômenos. E esses fenômenos são a aplicação, são a manifestação de entidades ditas sociais ou da sociedade civil, como quiserem chamar, para produzir atos de violência. Eu não sei o quanto isso parece errado a quem está nos ouvindo aqui, mas é preciso que vocês saibam que isso é um ato de uma gravidade extraordinária, porque
Essa é uma maneira do Estado construir grupos, como no hitlerismo havia grupos de jovens hitleristas que saíam quebrando as propriedades dos judeus de noite. Então, novamente aqui nós estamos vendo uma situação como essa, em que aparentemente o governo do Estado do Paraná está por trás de uma articulação desta gente baderneira, chamada aí sem terra, para produzir efeitos políticos, o que é uma coisa de uma barbaridade extraordinária. Então, se você me diz que existe uma articulação de natureza anarquista, uma natureza de violência que está sendo urdida no Estado do Paraná, eu tenho certeza absoluta que está. É preciso investigar, portanto, até que ponto o governo do Estado é articulador disso. Mas, se embora nós não tenhamos certeza sobre isso, ao mesmo tempo nós temos aí sérias desconfianças. Faz parte da personalidade do atual governador usar de instrumentos de violência, faz parte da história do atual governo ter feito isso outras vezes. Não é a primeira vez que acontece isso. Portanto, se há aí alguma desconfiança sobre um possível autor, ou pelo menos um articulador dessas coisas, é o governo do Estado do Paraná, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, o MST em si próprio já é um problema em si. Essa semana, o TCU, Tribunal de Contas da União, chegou finalmente à conclusão, que já havia sido levantada aí na CPI da Terra, de que há um desvio de recursos de mais ou menos 20 milhões de reais. O governo, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, entregou ao MST alguma coisa como em torno de 42 bilhões entre os governos FHC e governo Lula. Durante o governo FHC foram entregues alguma coisa em torno de 15. E o resto, os 26 que estão aí, 27 que estão fora dessa conta, foram entregues nos 3 anos e meio do governo, os 3 anos, né, do governo Lula. Portanto, você tem durante todos esses 2 governos aí, durante os 3 governos, 2 do FHC e um governo do Lula, foram entregues ao MST de presente por meio de 3 ou 4 instituições fantasmas que foram montadas por eles para receber recursos, um total de 42 milhões de reais para fins completamente legítimos, ou seja, para educar as crianças, para cesta básica, para comprar instrumentos agrícolas, para fazer educação de agricultores, e, no entanto, o TCU chegou à conclusão de que desses 42 milhões de reais, 20 milhões de reais foram desviados para outras coisas. Que coisas são essas? Para promover badernas, para promover invasões, para destruir a natureza, para quebrar os pedágios no dia de ontem no interior do Estado do Paraná. Portanto, aí você percebe a gravidade que há neste conluio, nesta conspiração de gente totalitária que vai desde o MST, que acha que pode exercitar qualquer espécie de violência para obter os seus objetivos políticos, até o fato de que há dentro do governo do Paraná uma pessoa que é tipicamente articuladora disso, que é o padre Roque Schneider, que é um padre da ala progressista da igreja, um adepto da teologia da libertação, que certamente é a pessoa que está articulando esta relação simpática entre o governo do Estado e o MST, porque o governo do Estado não cumpre os mandados judiciais de reintegração de posse, e ao mesmo tempo que há uma vinculação de tudo isso com o governo federal. Então, eu não me canso de contar aqui o quanto há de maligno numa situação como essa, situação essa que é completamente desconsiderada pelas pessoas das cidades, porque o Brasil é um país onde 80% dos habitantes moram nas cidades, e apenas 85% a essa altura, contra 15% que moram no campo. Como essas coisas acontecem longe dos nossos olhos, os cidadinos, aqueles que moram nas cidades, olham para essa situação com olhos extremamente benignos, porque afinal de contas não se trata da sua própria propriedade, esquecendo que esse processo de deteriorização dos direitos, esse processo de produção da violência como arma política feito pelo próprio Estado, ou seja, por entidades paraestatais como é o MST é uma espécie de força ruralista de implantação do projeto do PT. É por isso que o PT deu a eles 16, 17, 18 milhões de reais de presente. Do mesmo modo que existe no mundo estudantil uma força de implantação do projeto do PT, que é a sua juventude hitlerista, chamada UNE, os caras pintadas,
E aí, então, esse projeto que nós estamos hoje tentando combater aqui nesse programa é um projeto que tem múltiplas faces e múltiplos instrumentos, tem braços longos. Ele atua nas universidades pelo meio da juventude, pelos estudantes, ele atua no mundo intelectual pela cooptação do mundo intelectual aos objetivos do PT, e ele também tem uma força de atuação no mundo rural, que é o MST, que é a serviço dos governantes totalitários de esquerda, como é o caso do governo do Paraná. Nada faz exatamente o que ele manda fazer, e se você então olhar aí os filmes que estão sendo passados nas televisões, você irá perceber aí o MST quebrando tudo a mando de alguém. Quem será que mandou o MST quebrar o pedágio? Por que justamente o pedágio? Essas são as perguntas que um bom juiz de instrução faria para tentar descobrir qual é a responsabilidade verdadeira do governo do estado do Paraná nessa história. Participação do Raimundo aqui do Rebouças. Meu caro Munir, os mandados do Lula só se tornam ministros do Supremo Tribunal Federal porque são aprovados pelo Senado Federal. É verdade, mas é preciso também saber que há uma lista tríplice, da lista tríplice tem 3 que são da esquerda. E esses 3 que são da esquerda vão, qualquer um dos 3, para o Senado Federal, de modo que na prática, o que você tem é uma aparência de democracia, uma aparência de escolha livre, que na verdade é apenas a confirmadora, é apenas uma espécie de ratificação daquilo que já está planejado dentro daquele conjunto de ações de escolha. Ou seja, o que nós fazemos aqui é apenas legitimar a tirania. E essa é, de todas as aplicações da democracia, a pior. Então, quando você chega no ponto que nós chegamos, em que todos os candidatos a presidente do ano que vem são da esquerda, então perceba que ano que vem nós vamos ter que escolher entre o Alckmin ou o Serra pelo PSDB, vamos escolher o Lula ou alguém do PT pelo PT, provavelmente o Lula, né, não é isso? Se o PT não tiver o Lula, talvez não tenha ninguém. Teremos que escolher entre um Ciro Gomes e um Garotinho, que afinal de contas não são exatamente esquerda, embora o Ciro Gomes seja de um partido de esquerda, né, o ex-Partido Comunista do Brasil. Vamos escolher entre esses partidos aí da esquerda radicais, a Lúcia Helena no PSOL, talvez aí do PSTU, algum radical qualquer, enfim. Quando chegarmos no ano que vem, tivermos que escolher entre os diversos esquerdistas um presidente da República, poderemos concluir no final das contas, né, que esta escolha, que esta eleição terá sido legítima, porque, afinal de contas, a eleição foi livre, foi garantidamente honesta e assim. Quer dizer, o que nós conseguimos fazer no Brasil é transformar a democracia numa espécie de instrumento de legitimação da tirania. E aí esse é o problema que a democracia tem, que já vinha desde os tempos de Platão. Platão dizia que a democracia pode ser facilmente transformada na causa da ditadura, da tirania. Vê a tirania como o resultado da democracia. Para que a democracia não passasse por esse processo, nós teríamos que impedir de disputar a qualquer espécie de cargo ou eleição todas as pessoas que manifestadamente são contrárias à própria democracia. Um partido de origem comunista, que acha que a democracia é apenas um instrumento para ele tomar o poder para depois fechá-la. Um partido como esse, num país onde a democracia fosse levada a sério, não poderia estar disputando as eleições, porque ele é um partido que, ao chegar no poder, destrói o próprio sistema que permitiu que ele chegasse lá. Esse é o problema central. Entre o fato, né, e a versão, temos aí esta complexidade. E voltando ao assunto dos pedágios, o Alcir de São José dos Pinhais, ele pergunta se não há uma lei que diz que o cidadão deve pagar IPVA ou o pedágio. Não, há uma lei que diz que fazer as duas coisas. Você pegar a lei que criou o IPVA, todo mundo é obrigado a pagar o IPVA. Sabe que o governo do Paraná começou até com um movimento, eu não sei para onde foi, dizendo que até mesmo as aeronaves e os barcos deveriam pagar IPVA pelo simples fato de serem veículos, quando na verdade na lei que criou a lei do IPVA, há claramente estabelecido ali que o IPVA, no fundo, é apenas um imposto com o objetivo de auxiliar a manutenção da rede viária. Então, há uma lei que obriga qualquer pessoa que tenha um veículo automotor a pagar IPVA, e há um Código do Trânsito que diz que entre as infrações graves na lei do trânsito, essa que está em vigor,
está o não pagamento do pedágio. Então você tem a obrigação dupla, você paga impostos para que as estradas sejam feitas, você paga o IPVA, que é o imposto sobre a propriedade do seu veículo, e ainda por cima paga o pedágio quando você para manter a estrada, que você já pagou 2 vezes, pelo IPVA e pelos seus impostos de renda, pelo IPI que você pagou quando comprou o seu veículo, pelo ICMS que você comprou, que você pagou quando comprou qualquer produto dentro do estado onde você mora, de modo que há uma espécie de um pagamento não duplo, mas um pagamento triplo, que faz com que nós sejamos o país do mundo, pelo nosso tamanho econômico, o país mais taxado, o país que mais paga impostos no planeta, na realidade brasileira. Ou seja, não há nenhum outro país com o nosso grau de desenvolvimento que tenha uma situação como essa. Você tem uma ideia, na Argentina, que é um país equivalente ao nosso, eles têm uma carga tributária bruta de 25%, e nós vamos esse ano, com toda certeza, bater 40%, porque com a redução do PIB, que já está aí prevista e anunciada, nós vamos chegar aí a 39 alguma coisa, por aí mais ou menos, lá pelo mês de março a gente vai saber exatamente qual é o número, quando o IBGE tiver então feito o fechamento do cálculo do PIB brasileiro, que ainda é apenas uma estimativa. Então, de fato, você vai continuar pagando 3 vezes pela estrada que você usa, não 2, mas 3. E às vezes ruim também, né, Rony? De vez em quando você vai ter a chance de andar numa estrada boa, porque o normal é você pagar 4 vezes para consertar o seu carro. Então, temos mais aí um quarto imposto escondido, que é o imposto do mecânico, que obviamente em si não tem, a própria pessoa não tem culpa nenhuma, mas você ainda tem que consertar o seu carro porque ele caiu no buraco, coisa que é completamente comum no Brasil. Uhum. E o Alexandre do Centro, ele diz que, considerando o apoio do Lula ao candidato boliviano Evo Morales, e o que este pretende fazer com a Petrobras, pode-se concluir que o Lula já está rasgando dinheiro, Maria? O Lula não está a favor do Evo Morales porque ele quer. Ele está a favor do Evo Morales porque foi isso que combinaram com ele. Então, não imagine por nenhum momento que o Lula possa ter alguma ideia própria. Talvez ele tenha que compartilhar até com a mulher dele até ideias simples como ir fazer xixi. Provavelmente deve ser uma situação dessa. O Lula é, na verdade, uma espécie de títere, uma espécie de boneco que é comandado por pessoas que estão acima dele. No Brasil, pela cúpula pensante do PT, pelo grupo de ideólogos do PT, que vem no Lula apenas uma espécie de figura carismática, ou semi-carismática, ou cadentemente carismática, decrescentemente carismática, que serve para fazer esse papel de vítima, de brasileiro pobre que deu certo. Além da cúpula do PT organizando o pensamento do Lula, também há a cúpula do Foro de São Paulo, que é essa organização internacional cujo objetivo é produzir na América Latina uma espécie de reinado do socialismo, um reinado tardio do socialismo, para compensar na América Latina aquilo que foi perdido na abrangência da extinta agora, né, União Soviética. Então, o Evo Morales interessa, assim como a candidata socialista do Chile também interessa, porque para o Foro de São Paulo, que é uma reunião de partidos de esquerda, cujo objetivo é produzir a tomada do poder na América Latina, interessa quem for socialista. Então, o Kirchner e o Lula, ambos fazem aí elogios públicos extraordinários ao Evo Morales, que hoje está, hoje está correndo a eleição da Bolívia. A Bolívia hoje faz a sua eleição e não havendo um candidato que ganhe no primeiro turno, coisa que aparentemente os analistas acreditam que não haja, haverá então uma escolha pelo Senado boliviano do presidente do país novo, que será o Evo Morales, e um segundo, cujo nome ainda não se tem, não se tem certeza. O sistema boliviano de passar a escolha dos 2 candidatos numa lista dupla, né, para o Senado é um sistema dramático que irá resultar na seguinte situação. Se o Evo Morales ganhar e a oposição fizer maioria no Senado, porque as eleições são simultâneas, havendo isso, se isso acontecer, e o Senado da Bolívia votar no seu candidato e não no Evo Morales, vai haver na Bolívia uma espécie de grande crise popular. A Bolívia é um país com uma história triste de golpes de Estado, não é? Se o Senado, ao vencer,
indicar o Evo Morales para atender ao clamor popular, o Evo Morales será um presidente sem nenhuma espécie de governabilidade, porque o Congresso continuará sendo de oposição. Portanto, a Bolívia encontra-se em estado muito lamentável. Qualquer que seja a solução hoje, será uma solução ruim, e isso me parece que o potencial da Bolívia tornar-se um problema extraordinário é a razão pela qual se fez, que se instalou lá, os americanos instalaram aquela base lá no Paraguai, porque não é possível, não se compreende uma outra razão mais importante do que aquela no curto prazo, nesse momento, né, do conjunto das coisas. Então, o Evo Morales é o candidato do Folha de São Paulo. Ele é um candidato da esquerda, ele é ligado à economia da coca na Bolívia. Eles declaram que hoje eles produzem apenas a coca para fins legais, que é aquela utilização que os bolivianos usam, até por causa da altura, né, em que estão as comunidades lá, para diminuir a sensação de cansaço, quer dizer, eles mascam as folhas da coca, mas que na verdade é potencialmente um produtor da coca para fins de narcotráfico mesmo. A vitória do Evo Morales, que parece ser agora meio inevitável, ou Evo Morales ou uma crise institucional muito grande, não é isso? A vitória do Evo Morales significaria apenas mais uma instalação de uma narconação na América Latina, que se somaria lá a isso no que está se transformando a Colômbia. A Colômbia irá acabar ficando sob a influência política da Venezuela, criando então uma espécie de Estado narcotraficante ao norte, um Estado narcotraficante que a Bolívia um pouco mais a oeste, e juntando essas duas forças ao conjunto das outras vitórias. Eu tenho uma sensação de que esse plano que está aí em gestação e está em implantação terá um desfecho muito doloroso para o conjunto dos habitantes da América do Sul, mas eu não vejo também verdadeira possibilidade disso funcionar, porque há dois fatores aí que funcionarão como antídoto. O primeiro é o fato de que o Brasil não é um país castelhano, nunca será, e a nossa possibilidade de associação com eles é muito baixa, porque temos a barreira da língua, que é uma barreira mais cultural do que propriamente fonética. E a segunda razão é que as Forças Armadas brasileiras jamais engolirão a possibilidade de uma vinculação verdadeira com um projeto não nacional. Quer dizer, as Forças Armadas brasileiras não são as Forças Armadas da Bolívia. E a mesma coisa pode-se dizer das Forças Armadas argentinas, que também não são de se levar num estratagema tão primário como esse. Então, me parece que aí, apesar disso nos dar muito trabalho, é muito improvável que se consiga produzir a execução desse plano tal como sonhado por esse grupo, aí Fidel Castro, Hugo Chávez, Lula e Kirchner. São as pessoas que estão por trás, basicamente, desta ideia. Você estava falando lá dos candidatos, né, à presidência. O Itamar, do JVV, pergunta, afinal de contas, o senhor Munir está afirmando que nós temos um governo comunista ou fascista? Nós temos um governo socialista no sentido moderno da palavra. O comunismo, essas palavras todas, Itamar, têm uma história, né? Então, o fascismo, de modo geral, é uma expressão usada quando se critica um governo de direita. Então, o fascismo é uma espécie... Os governos tidos de direita, como, por exemplo, era o caso do governo do Mussolini na Itália, é um governo que se transforma em autoritário. O governo do Mussolini era fascista, e essa expressão na Itália, na época, não tinha nenhum pejorativo. O fascismo significava apenas a ideia de fazer a união das forças. Quer dizer, quando a palavra italiana que dá origem à palavra fascista, fascismo significa mais ou menos governo de união nacional, porque o que caracteriza esses governos de direita, como foi o caso do Franco e como foi o caso do Mussolini, é um governo, de modo geral, nacionalista, que vê na proteção do país o seu principal objetivo, e é um governo de união nacional. Eles se transformam em governos autoritários, ou governos que fazem barbaridades, não tenha dúvida nenhuma. E essa parte autoritária, violenta dos governos ditos de direita, passaram a ter, então, essa apreciação, passaram a ser chamados de governos fascistas, a partir da experiência do Mussolini na Itália. Mas perceba que na Itália, enquanto o Mussolini, antes da Segunda Guerra Mundial, quando o Mussolini estava no poder, a palavra fascista
não era uma palavra com conotação ruim, era uma palavra que apenas dava uma ideia do que era o estratagema político básico daquele governo. Quer dizer, aquele governo queria unir os italianos. Não esqueça que a Itália é o mais jovem país da Europa. A Itália, como país, a entidade chamada Itália, só se formatou no final do século XIX, aí, por influência aí do Giuseppe Garibaldi, que é esse mesmo Garibaldi que andou aqui fazendo estripulias aqui no sul do Brasil, um pouco antes, que não era brasileiro, era italiano, mas que era uma espécie de mercenário internacional, um agitador internacional, que é onde tinha lá uma boa briga. Pois o Giuseppe Garibaldi, que tinha sido expulso da Itália, voltou lá e ajudou a unificar a Itália. Então, quando o Benito Mussolini sobe ao poder, a Itália ainda era uma sociedade desunificada. Esses dias eu tenho um amigo italiano, e eu perguntei, mas você é italiano? Ele falou, eu não sou italiano, eu sou no romano. Quer dizer, os romanos, que é o caso, né, eles ficam insistindo em que eles são mais do que italianos, eles são romanos, e romanos não são italianos. Então a Itália ainda, passados aí 100 anos da sua unificação, um pouco mais, ainda tem aí dificuldades com isso. Quando o Benito Mussolini foi governante da Itália, a Itália era muito mais jovem do que é hoje. A Itália como entidade política. E aí, então, o fascismo ficou correlacionado com essa ideia de autoridade de direita. Pois o comunismo é uma coisa muito diferente. O comunismo era o último passo da trajetória da tomada de poder pelo proletariado. Quer dizer, o comunismo acontece depois, o socialismo, de modo geral, o antecede, porque no socialismo ainda é possível haver partidos políticos em colisão, em debate, em concorrência. No caso do comunismo, os partidos políticos no comunismo são completamente destruídos, porque se todo mundo é do PT, qual é o sentido de ter eleições e ter mais de um partido? No fundo, no Partido Comunista, no regime comunista, os partidos passam a ser completamente dispensáveis. Pois o que tem no Brasil hoje não é nenhuma coisa nem outra, nem fascismo nem comunismo, mas é um socialismo moderno, que é o socialismo preconizado tanto pelo Antônio Gramsci, de um lado, quanto pelos socialistas ditos fabianos, ingleses, que é a ideia de que comanda-se muito melhor um país quando todos os intelectuais são socialistas, ideia de Antônio Gramsci, que de fato deu certo. A maioria dos estudantes universitários, dos professores universitários, dos jornalistas, dos escritores, você pega o nosso maior escritor mais popular de todos, quem é? Hoje é o Paulo Coelho. O Paulo Coelho não é um sujeito socialista, mas até pouco tempo atrás o príncipe dos escritores brasileiros modernos era o Jorge Amado. Quem é o Jorge Amado? O Jorge Amado é um filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Você pega o Graciliano Ramos, que é um grande escritor, coisa que o Jorge Amado não é, e o Graciliano Ramos era afiliado ao Partido Comunista Brasileiro. Você pega o nosso maior pintor de todos os tempos, ninguém no Brasil pintou tão bem quanto o Cândido Portinari. O Cândido Portinari era afiliado ao Partido Comunista. E você vai olhando todas as grandes personalidades históricas dos últimos 60, 70 anos do Brasil, todos eles são comunistas, de concepção comunista, são todos eles de alma mesmo. Então, por um lado, no nosso atual socialismo, há um controle dos meios de influência social pelos comunistas, por outro, a implantação desse negócio chamado neoliberalismo, que é apenas uma criação de uma economia onde as empresas ganhem muito dinheiro, o governo sai da economia e as incentiva a ganharem muito dinheiro, as grandes empresas, não as pequenas, porque as grandes vão ganhar dinheiro às custas das pequenas, e aí então o governo, por um sistema confiscatório de tributação, bota a mão nesse dinheirão todo para fazer o quê? Mais controle da sociedade. Então, o que nós temos hoje, na verdade, é um socialismo moderno, que é, em parte, o resultado da metodologia do Antônio Gramsci e, em outra parte, a metodologia da Sociedade Fabiana de Londres, que gerou a Europa comunitária, que gerou o sistema moderno chamado neoliberalismo. Muito bem. A participação da Ione aqui do centro, ela volta então a falar do governador. Acho que o Requião quer aparecer, estar sempre na mídia, criando polêmica com relação ao pedágio e ao MST. Quanto ao pedágio, os contratos são bem feitos e o certo é negociar. Relacionado ao MST, segundo os deputados que participavam da CPMI, inclusive do PPS do Mato Grosso, diz que 80% dos assentados já venderam os lotes, montaram barracas, esperando outra oportunidade de conseguir mais terras. Isso é um absurdo e o povo tem que tomar partido. Olha, Ione, é uma coisa
de natureza policial. Se você quiser entender de fato o que aconteceu com o movimento tipo MST, basta você ler um especialista chamado Chico Graziano. Chico Graziano foi presidente do INCRA no governo do Fernando Henrique e é um agrônomo especialista em conflitos de terras. Ele não só esteve no governo, de fato, quanto dedica a sua vida a pensar isso. E ele escreveu um livro chamado O Karma da Terra, repito o nome, O Karma da Terra, que você encontra nas livrarias de Curitiba, de São Paulo. E esse livro é um livro que conta para você o que aconteceu. E nesse livro está escrito ali, com todas as letras, que até hoje o governo brasileiro gastou com esse assunto chamado terras, MST, reforma agrária, apenas nesse mundo do Fernando moderno, né? Quer dizer, do FHC para cá, alguma coisa como 20 bilhões de reais, e esses 20 bilhões de reais produziram um resultado econômico zero. As pessoas venderam as suas terras, a maior parte dos assentamentos viraram arrendamentos para os antigos proprietários de terra, que sabiam lidar com a terra, e houve aí um distúrbio econômico policial de proporções indescritíveis. Essa que é a história do MST. Quando você olha para essa história com a devida frieza e com o devido bom senso, você percebe que o que o MST quer não é terra coisa nenhuma. O que o MST quer é poder político. Nós estamos falando, portanto, de uma espécie de partido anarquista rural. O que o MST é na prática? Um partido político anarquista rural, cujo objetivo é arrancar concessões políticas dos outros, nada mais do que isso. Essa é a situação que nós vivemos hoje. E o nosso governador de estado aqui no Paraná tem simpatias por tudo isso, com toda certeza, tanto é que ele não executa as reintegrações de posse, ele que manda na polícia. Ele não manda o MST parar de quebrar os postos de pedágio, tanto é que o secretário de Segurança Pública do Paraná foi ameaçado por um juiz com possibilidade de prisão caso não o fizesse, essa semana que passou. E se ele está por trás dessa quebradeira, quer dizer, se o governador do estado manda o MST quebrar os postos de pedágio, então estamos aí frente de uma situação que parecia inconcebível, quer dizer, esperava-se de um governador de estado que tivesse uma coisa chamada compostura. Uma compostura é assim, você imaginar que há coisas que você não pode fazer. Quer dizer, há coisas que você pode fazer, há coisas que você não pode fazer. Há coisas que são impedidas pela sua idade, pelos valores morais básicos, pela sua posição. Então, se há alguma ligação, e é preciso que se investigue isso, entre o governo do estado do Paraná e a quebradeira do MST, e se isso for comprovado a verdade, nós estamos frente aí de uma molecagem, uma situação completamente insustentável, indesculpável, e que merece todo o tratamento aí policial, jurídico, legal, que ela própria enseja. Eu acho que você tem toda a razão, Ione, de estar preocupada com isso. Muito bem. E o Ricardo Rebouças, Munir, ele diz que esse excesso de tributos que estamos tendo não é em função do excesso de assistencialismo que o governo pratica? Ricardo, mas aí é que está o problema, tá? Você está com a razão, mas você está preso de uma armadilha. Perceba, Ricardo, o seguinte: não é que o governo seja assistencialista e por causa disso ele precisa coletar os tributos para financiar isso, coisa que os economistas ditos aí dos bancos, né, do mercado financeiro elogiam. E não se trata desse raciocínio. Essa situação que você está lendo é aquela que o governo gostaria em que você acreditasse. Quer dizer, o governo, então, cheio de problemas, cheio de encomendas sociais, cheio de tarefas, então ele precisa que alguém financie isso, porque o governo, afinal de contas, é apenas um prestador de serviço da coletividade. Mas o problema é que a interpretação é exatamente o contrário. O governo faz uma espécie de encenação, dizendo que ele está cheio de tarefas aí assistencialistas, e por causa disso o governo perde o teu dinheiro. Quer dizer, o tal do assistencialismo, essa atitude que o governo tem de ser uma espécie de ogro filantrópico, é a conversa fiada, é a mentira que ele te conta para você botar a mão no bolso e com uma quantidade menor de rebelião, uma quantidade menor de rebeldia, entregue para ele a quantidade de dinheiro que ele achar que precisa. Então, o que é o governo? O governo é uma entidade que passa o tempo todo fingindo que está resolvendo o problema dos outros.
Por quê? Mesmo quando ele resolve objetivamente, por exemplo, o que vocês acham desta situação em que o governo do Brasil entrega todos os meses um dinheiro de presente para as pessoas? Ora, isso não é nada mais, nada menos do que crime eleitoral. Se você for olhar para isso no seu objetivo, o que é isso? Seu partido no poder, que está fazendo isso, disser para a sociedade que ao fazer isso está recusando-se a participar da próxima eleição, dá-lhe até para aceitar. Mas se o partido que está no poder e que pretende concorrer à próxima eleição faz isso, entrega o dinheiro de presente para as pessoas, qual é a diferença que tem entre fazer isso e dar uma cesta básica para o eleitor? Eu não vejo nenhuma diferença, moral nenhuma. Então, mesmo aquilo em que o governo aparentemente, de fato, gasta o dinheiro com os outros, aparentemente faz isso, mesmo isso é moralmente discutível. Na prática, a maior parte do dinheiro que o governo diz que recolhe de você é apenas para financiar uma máquina de trabalho que trabalha muito, muito, muito mal. Qualquer gestor de qualquer empresa média aí faria 10 vezes mais governo com o dinheiro que é arrecadado. Percebam, por outro lado, que esta máquina de produzir mais impostos continua intacta, apesar de tudo. Quando começaram esses escândalos aí que nós estamos hoje ainda resolvendo, se é que vamos resolvê-los, houve aí a denúncia de que o governo federal tinha 20 mil cargos em comissão, ou seja, 20 mil pessoas ligadas ao PT, 20 mil petistas, em outras palavras, haviam sido empregados com bons salários no governo federal. Pois, no lugar de diminuir isso, coisa que foi, aliás, quase que prometida pelo presidente da República, no lugar de reduzir o tamanho desta massa de gente que não faz nada, mas apenas finge que faz alguma coisa, esses 20 mil cargos comissionados, o governo federal, essa semana, anunciou a criação de mais 5 mil cargos, sendo que desses 5 mil, 1.000 serão em cargos comissionados. Então, no lugar de diminuir os 20 mil, criamos mais 1.000 cargos comissionados, agora às vésperas do Natal, anteontem, hoje é domingo, aí quinta, sexta-feira, para aumentar a quantidade de petistas empregados, sendo pagos com o seu dinheiro, para fingir que é assistencialista e que resolve o problema dos outros, quando na verdade só se está resolvendo o problema do próprio fulano que está lá, fingindo que trabalha, fazendo muito escândalo, gastando o seu dinheiro com um discurso que nunca mais acaba sobre o quanto o Brasil precisa que alguém resolva os seus problemas. Esse é o desastre maior do Brasil. Essa é a razão pela qual o Brasil não consegue enriquecer. E eu queria que me fosse feita justiça. Eu disse aqui no início do ano que pelo método que o Brasil usa, nós estamos incapacitados de crescer, tanto é que nós vamos ter esse ano pífios 2,5% de crescimento, o que é mais ou menos igual a zero, porque a população cresce aí a quase 1,5% ao ano. 1% de crescimento do Brasil é uma coisa absolutamente ridícula, sendo que há países com a nossa mesma situação econômica que crescem a 7, 8% há anos. Marisa. O Marco Delmarano Tamandaré, ele diz que as revistas semanais de grande tiragem que tratam do nosso dia a dia, do nosso país, têm deixado muito a desejar. Ele gostaria da sua opinião. Pois é justamente a razão pela qual este programa existe, né? Esse programa foi criado para ajudar a quem está perdido e está completamente sem informação a entender um pouco melhor como as coisas são. Esse programa não só ele esmiuça a imprensa brasileira, e por imprensa brasileira aqui estamos falando da grande imprensa, daquela de grande influência, como ele ajuda a entender melhor as coisas que estão aí mal entendidas, mal explicadas ou contadas para você maliciosamente. Então a nossa recomendação é que vocês tenham sempre uma atitude de desconfiança de qualquer informação que a mídia traga. A mídia tem lá suas preferências, está lá enviesada, de modo geral ela torce para algum lado, então é preciso tomar muito cuidado para você não comprar gato por lebre. Então a nossa função aqui é todo domingo vir ajudar você a visitar o açougue com mais segurança. E o Pedro da Boa Vista, ele diz que o que aconteceu no governo já é o suficiente para ele ter caído. No entanto, o fato de que o povo não pensa sozinho, ou seja, só pensa movido pela mídia, não pode ser uma arma do próprio governo para que o povo esqueça o que já aconteceu? É isso mesmo. O que é que o governo tenta fazer? O Lula declarou com todas as letras essa semana. O Lula disse
que até a época da eleição no ano que vem, o povo, a imprensa, não falou em oposição, a oposição brasileira já terá esquecido, terá perdido o ímpeto, terá arrefecido, e então ele vai se candidatar como se nada tivesse acontecido. Então, depois de roubar bilhões, depois de criar um absoluto, uma manipulação desavergonhada do sistema legislativo, depois de obter toda a espécie de favor do sistema judiciário, o governo brasileiro, o atual presidente da República e o atual partido em poder, imagina poder obter os mesmos votos e a mesma quantidade de sucesso que obteve na primeira vez. Eu gostaria muito que ele não obtivesse, mas eu já disse aqui, insisto, eu não sei, olha, ter votado no homem a primeira vez já foi uma demonstração incrível de burrice, agora, porque percebam que isso já havia inúmeros sintomas. Não sei se vocês lembram, mas houve um caso como esse do Mensalão, em 89, que foi denunciado pelo então deputado Caiado, o tal do deputado da UDR, o famoso caso Lubeca. Em 89, o Ronaldo Caiado disse que havia lá um esquema junto à tal da consultora Lubeca, que é muito parecido com o que tem hoje, que era um esquema de criar um caixa 2 para financiar o PT junto das empresas. Ninguém prestou atenção nisso. O PT veio sendo inocentado ao longo desses anos todos. Há mais de 10 anos que há irregularidades ligadas ao PT, mas embora elas tenham sido de um modo ou de outro aí comunicadas ao público, tanto é que eu as conheço, há também, por outro lado, uma enorme operação de suavização e de inocentamento do PT, a título que se trata aí de umas criaturas santas, quando na verdade não tem santidade, não tem absolutamente nada, são criaturas com uma agenda oculta que não contam para você e que tem como grandes aliados os indivíduos, os integrantes da mídia. A mídia brasileira, os grandes jornalistas, não os donos de jornal, mas os grandes jornalistas, os grandes articulistas, os grandes colunistas, todos eles torcem para que o PT salve-se dessa. É uma espécie de conspiração pela salvação da coisa, e essa é a razão pela qual, tendo feito esse conjunto de barbaridades, imagine, se o filho do Bush tivesse recebido de uma empresa concessionária de um serviço público federal nos Estados Unidos, o favor que recebeu da companhia telefônica, o presidente Bush não teria sobrevivido a um escândalo como esse. Ou seja, essa situação que houve aqui é apenas uma gota no oceano de irregularidades. A razão pela qual isso não redundou na destruição do partido do governo está em que, para o brasileiro que não presta atenção nas coisas, o brasileiro que ouve tudo de orelhada e que tem um certo comodismo, isso é uma espécie de mais alguma coisa que ele não entende e que, afinal de contas, deve ser atribuível a alguma espécie de delinquência juvenil do governo. Talvez eles melhorem daqui para frente. Imagine se isso é o que deve ter dito a mãe do Fernandinho Beiramar, quando os vizinhos reclamaram dele, quando ele tinha 8 anos, provavelmente, e matava os gatos todos da vizinhança. Ele melhora, ele cresce. Ele melhora daqui a pouquinho. Então eu imagino que grau de arbitrariedade não terá o PT se ele for consagrado pelas urnas no ano que vem. Eu fico imaginando que desastre para o país será uma coisa dessa. Porque se fazendo tudo o que eles fizeram, conseguiram sobreviver, não há mais limites, o céu passou a ser o limite. Eu imagino que nós teremos aí, então, uma situação praticamente insanável, fora de uma enorme turbulência política, de um desastre de natureza social mesmo, para poder consertar. E a Giovana do Centro, ela quer saber o que você acha da aprovação dos 50 cargos em comissão da Câmara Municipal aqui de Curitiba. Giovana, não sei, eu não prestei atenção nesse episódio, não posso te dizer uma opinião sobre ele. E o Odilon do Pinhais, ele diz que os intelectuais, os pseudo-intelectuais, que se dizem de ideologia comunista, são os maiores capitalistas e egoístas. Nunca se soube que deram alguma coisa a alguém. Pois é, esse é um assunto tão interessante, né, que eu queria dizer para você, agradecer a pergunta. Antigamente, durante toda a história da humanidade, os antigos, que eram mais sábios do que nós, eles não tinham telefone celular, mas muita coisa sabiam melhor do que a gente. Eles diziam assim, olha, o ser humano é composto de 3 pedaços. Tem um pedaço chamado corpo, que é uma coisa bem fácil de entender, óbvio. Aí tem um pedaço chamado alma,
E o que os antigos chamavam de alma era o que nós modernamente chamamos de psiquismo, psique. Isso que nós chamamos de alma é mais ou menos aquela parte psicológica do ser humano. E havia uma terceira parte que os antigos chamavam de espírito. A diferença do corpo e alma para o espírito é que o corpo e a alma são humanos, são deste mundo aqui, concreto, real. O espírito não é, o espírito é uma espécie de pedaço de Deus que fica em nós. Não é um pedaço, desculpe, essa é uma maneira ruim de explicar. O espírito é um reflexo que Deus faz na gente. Então tem um pedaço da gente que não é humano, que não é ligado a esse mundo. Esse pedaço é o reflexo de Deus sobre nós. Pois, quando se achava que isso é assim, a medicina, por exemplo, é diferente de hoje. Hoje eu estava lendo a revista Veja, que saiu hoje, e tem lá uma reportagem sobre uns médicos, não sei aonde, que estão tratando a depressão com choques elétricos, achando que isso é uma boa maneira de desdeprimir a pessoa. Então, quando eu vejo uma coisa dessa, a primeira coisa que me vem à cabeça é a seguinte: quem propõe uma solução como essa não está entendendo que existem doenças do corpo, doenças da alma e doenças do espírito. Como modernamente a gente não acha que o espírito exista, a gente acaba chamando apenas usando uma divisão bipartite do ser humano em corpo e alma. A partir de Descartes, isso aconteceu até Descartes, até o século XVI mais ou menos, achava-se que o ser humano tinha 3 pedaços. Agora acho que só tem 2. Então, como a gente não considera mais a possibilidade de uma existência espiritual para o ser humano, então a gente tenta tratar aqueles assuntos que provavelmente, aquelas doenças que provavelmente têm origem no espírito, por doenças que têm origem psíquica ou origem corpórea. Então, quando eu fico dando choques nos deprimidos, eu estou me opondo a, por exemplo, a terapia do grande Viktor Frankl. Viktor Frankl era um médico que foi preso, ficou muito tempo preso nos campos de concentração nazistas, e o Viktor Frankl inventou uma terapia chamada a terapia do sentido. Quer dizer, a ideia do Viktor Frankl é que a pessoa só consegue viver esta vida com saúde mental se a sua vida fizer algum sentido. E esse sentido nunca pode ser você mesmo. O sentido que a sua vida faz tem que ser com relação a um outro. Então, quando o cristianismo manda você fazer caridade, isso é, no fundo, um processo terapêutico, porque a caridade que você faz é muito mais importante para você do que para quem você faz. Então, uma boa quantidade de doenças do mundo contemporâneo são doenças de origem absolutamente espiritual, mas como a gente não considera a existência de um mundo espiritual, como nós não achamos que um mundo espiritual exista, então nós ficamos com essa conversa de que tudo pode ser resolvido com remédio ou com alguma terapia de natureza física ou de natureza psicoterapêutica. Não é? A psicoterapia é uma terapia para a alma, não é uma terapia para o espírito. Então eu sempre, quando encontro alguém deprimido, digo assim: faça o seguinte, vá para a missa e reze, faça o bem para alguém, ponha a sua vida a serviço de alguma coisa que não você mesmo, cuide de um parente doente, faça alguma coisa assim que você melhora. De modo geral funciona, mas isso não foi eu que está dizendo. Quem está dizendo isso é o Viktor Frankl, que acredita piamente na existência do espírito. Então, quem eram os intelectuais no tempo que achava-se que tinha 3 pedaços do ser humano? Eram sujeitos que ajudavam as pessoas a compreender o que está no âmbito daquilo que não é humano. Então, você ajudava a entender o homem explicando aquilo que não é humano, mostrando para o homem de onde é que tinha havido, aparecido, de onde é que ele veio. E a explicação para a existência do homem não pode ser ele mesmo, tem que ter uma explicação maior do que isso. Os intelectuais sempre foram, portanto, as pessoas que faziam essa transposição entre a mente humana e o mundo transcendente. Pois no mundo moderno, como nós extinguimos a ideia de espírito, o que você tem, na verdade, é intelectual como sendo o sujeito que lida com ideias, essa expressão moderna sobre o intelectual. E esses intelectuais que lidam com o mundo das ideias, de modo geral, divide-se em 2 grupos. Ou aquele grupo de pessoas que acham que está aí para entender o que está acontecendo e contar para vocês o que está acontecendo, e esse sujeito não se mete a inventar nada, ele é apenas um compilador, ele é um intérprete do mundo tal como ele é, que é aquilo que eu tento fazer aqui todo domingo, e o intelectual que acha que isso que está aí é completamente aleatório, é um caos absoluto, não tem nenhum sentido, e então, portanto, que acha que a sua missão é inventar um sentido para o mundo, é inventar um mundo novo. Então, eu sempre digo aos meus telespectadores, toda vez que você se defronta com alguém cujo objetivo é produzir um mundo novo, um homem novo,
uma sociedade nova, tenha um enorme cuidado, porque esse sujeito é a matriz das tiranias e de todas as violências humanas. Porque para produzir um homem novo, coisa que não é possível fazer, porque o sujeito não consegue nem parar de fumar, e agora vem aqui inventar um homem novo, tenha paciência. Esse sujeito acaba encontrando uma espada que acaba matando aqueles que não parecem tão novos assim. Então, eu diria para você que não tem nada mais perigoso do que o tal do intelectual contemporâneo, porque é esse sujeito que quer fazer você entrar na utopia que ele inventa, aquele mundo que não existe, que, no entanto, ele acha que é melhor do que esse que existe. Munir, a Solange Pimenta do AU e também o Júlio do Bacaxiri falam novamente sobre o pedágio. A Solange diz o seguinte: quanto aos contratos do pedágio, se são realmente bem feitos legalmente. E como o governo não consegue fazer nada para baixar o valor, um plebiscito seria uma forma legal para acertar o pedágio? E daí o Júlio, falando sobre o pedágio, que pode ser feito, a gente não pode nem sair mais da cidade por causa do preço. Alguma coisa está errada. Eu não gosto do pedágio, eu acho absolutamente abusivo o preço, eu sou vítima do pedágio, como vocês, acho muito errado, eu acho que devem ter feito um contrato mal feito, eu não sei com relação à sua formalidade jurídica, eu não sou advogado, não posso opinar nisso. O que me parece que a única solução que não tem cabimento nenhum é o governador do estado mandar o MST quebrar a praça de pedágio, porque isso é uma molecagem. Se é que ele está fazendo isso, é uma molecagem extraordinária. Há uma perturbadora coincidência. Toda vez que o governo perde, ele manda o MST quebra o pedágio. Será que não há aí nenhum nexo causal? Fica aí para análise aí da justiça. Mas eu acho que há, independente da questão em si, que eu não sei como resolver, confesso, eu não sei como resolver o problema do pedágio. Eu, no entanto, não concordo e gostaria de dizer que uma atitude como essa é uma atitude extraordinária. Quer dizer, isso é uma coisa que, quando o primeiro governador do Paraná, o primeiro presidente da província, que foi o Zacarias Góes de Vasconcelos, governou, ele não teria coragem de fazer. Então, imagine você, se é possível, se tem cabimento, uma autoridade como o governo do Estado chamar aqui um grupo de baderneiros maltrapilhos, e dizer assim, agora vocês vão lá e quebram tudo. Mas isso não é coisa que se faça. Quer dizer, tem que haver alguma articulação dessa história toda, e o principal suspeito é o governo do Estado. É preciso que se investigue isso. Por que não faz uma CPI para investigar se isso está de fato acontecendo assim? Porque não é possível que isso passe em branco. É uma barbaridade, é um desrespeito absoluto a qualquer compostura. É uma coisa que você não pode fazer porque o seu cargo impede. É uma questão de educação básica. Então, eu não sei como resolve o problema do pedágio, infelizmente. Mas eu sei que não é fazendo esta baderna. Agora, pior do que isso, vocês todos se preparem, porque daqui a pouquinho nós vamos ter o tal do pedágio urbano, o pedágio nas cidades. Porque o pedágio rodoviário tem um sentido econômico, né? Você paga o pedágio para que a estrada seja mantida em condições de tráfego. Mas o pedágio urbano não é isso. O pedágio urbano é uma limitação ao direito de ir e vir, com base econômica para diminuir a quantidade de veículos circulando no centro da cidade. Então, esse me parece ser um pedágio que é muito mais discutível, do ponto de vista conceitual, está sendo estudado. É provável que nós tenhamos aí, nos próximos 1 ou 2 anos, a primeira já experiência no Brasil, não tenha dúvida nenhuma. Isso é uma cidade que tem uma grande tendência a acreditar nisso e gostar dessa ideia, é a cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade gigantesca, que tem um problema de tráfego extraordinário, que hoje é resolvido parcialmente com a ideia do rodízio, que é uma ideia parcialmente boa só, porque facilmente as pessoas compram 2 carros, não é isso? E que, no entanto, é possível que se pense numa coisa dessa logo para São Paulo. Esse é um pedágio absolutamente discutível. Esse eu acho muito mais grave que o outro. Agora, o que não pode fazer no caso do outro é debater o assunto por comandos terroristas organizados pelo governo do Estado. Isso não tem cabimento nenhum. E o Luiz Gil dos Seminários, que sempre assiste o programa, diz que o Munir está divino e mais uma vez está notável. E o ótimo discurso sobre o pedágio. Muito obrigado. O Moacir do Bairro Alto ele pede para comentar sobre a CID que é cobrado no combustível, que no ano passado o governo desviou 12 bilhões, segundo circulou na internet. Ele parabenizou também pelo excelente programa. Obrigado, Moacir. O que o governo quer fazer é o caixa único. Não sei se você sabe, mas a ideia principal que estava por trás dessa tentativa extremamente apressada de criar a super receita, que acabou não dando certo,
Né? Vocês sabem que há coisa de 1 mês, 2 meses, o governo tentou fazer a unificação do INSS com o setor de cobrança do INSS, né, de arrecadação, com a Receita Federal, e o objetivo dessa tentativa, que foi feita por medida provisória, ou seja, foi uma tentativa feita meio a fórceps, para não ter muito debate, era exclusivamente o governo fazer caixa único com o tal do fundo previdenciário, porque existe no âmbito da Previdência Social um fundo que é uma espécie de conta bancária, onde ali muitos e muitos bilhões, o número andou aqui por as minhas anotações, não sei mais quanto é, mas é muito significativo, e esse dinheiro aí é reservado exclusivamente para pagamento de aposentadorias. Então, por que é que se queria fazer a super-receita? Para ter um caixa único, porque o governo não acredita nesse negócio de fundos carimbados. Então, não só nesse caso que você está dizendo, no caso da CID, como no caso da CPMF, foi muito mais grave. A CPMF foi adotada no Brasil porque o Adib Jatene, que é um médico muito importante e com muito mérito técnico, né? Era ministro da Saúde no governo do FHC, e o Adib Jatene prestou-se a esse papel ridículo de chorar na televisão, pedindo encarecidamente que os brasileiros compreendessem que esse sacrifício tributário da CPMF era apenas para produzir mais fundos para a saúde, e os fundos da CPMF não vão para a saúde coisíssima nenhuma, porque o governo não acredita nisso, o governo acredita no caixa único. O caixa único é aquilo que o Palocci controla. E o Palocci diz, olha, vamos gastar tanto, mas só tanto quanto eu quiser gastar. Então o governo, apesar de arrecadar o governo federal sozinho, né, arrecada 27% do PIB, se eu não me engano. Aí com os outros vai para 37%. Mas o Palocci, então, vai lá e diz que não tem 10 milhões para controlar a aftosa em Mato Grosso. E isso é assim, o governo não paga e pronto, faz o que bem entende. Então esse conjunto de restrições à ação do Ministério da Fazenda, como é o caso, uma espécie de destinação obrigatória dos recursos da CID, é tudo que o governo não quer. Então isso acontece com tudo, inclusive começando pela CPMF, que é de todos o caso mais emblemático, muito pior do que a CID. A CID devia estar aí para consertar a estrada e não está. E a CPMF devia financiar a saúde, e o INSS continua pagando R$ 2,50 para um médico. Então o médico, quando atende lá pelo INSS, a população acha que ele atende mal, mas ele recebe R$ 2,50. Não estou aqui defendendo os médicos, eu acho o seguinte, os médicos não são obrigados a trabalhar para o INSS, para o SUS, né? No entanto, convenhamos que é uma espécie de desplante, quer dizer, é uma espécie de situação absolutamente ridícula você imaginar que isso faz algum sentido. E mesmo assim, pagando R$ 2,50 para um médico, afinal de contas, uma pessoa com uma importância extraordinária, que resolve problemas graves, mesmo assim, o INSS fará esse ano um déficit de alguma coisa como 40 bilhões de reais. Pois, no lugar de resolver os problemas que eles têm, no lugar de ir lá atrás da roubalheira, devem estar pagando a mesma aposentadoria para 10 vezes para a mesma pessoa, porque isso é impossível que não esteja acontecendo. No lugar de assumirem a responsabilidade pelo problema, não param de fazer greve e ficam demonizando os outros. E aí ficam criando mais e mais tributos para financiar a sua própria ineficiência. Ou seja, quando o governo cria um tributo para algum fim que já está previsto no orçamento, ele está apenas criando um tributo para financiar a sua própria incompetência. E quando você reclama, ele diz que você é que paga pouco imposto. Então no Brasil tem essa conversa fiada, de que no Brasil, para cada real aí coletado, há R$1 sonegado. Ora, se a nossa carga tributária já é quase 40% do PIB, você quer que seja o quê? 80%? Então, se é 1 para 1, então a carga tributária devia ser 80%. Pois se fosse 80%, era para não pagar mesmo. Tenha paciência. Não é isso, Marisa? É isso, vamos lá. A Ana do Portão ao Munir, que é muito importante os assuntos abordados, levando sempre informações que o povo desconhece. Ao dar os parabéns a você, Munir, e o Celestino da Boa Vista. Se no Brasil existisse uma dúzia de homens com caráter do Munir, teríamos uma supernação. Parabéns pelo programa, obrigada a vocês. E o André, de São José dos Pinhais, ele diz que sobre o neoliberalismo, o Munir está equivocado quanto ao conceito. Pois esse é o problema, Nelson, é que há vários conceitos de neoliberalismo, incluindo aí nesses vários os errados. Então deixa eu explicar para você, porque esse é o assunto que
que eu tenho um interesse extraordinário. Então, a opinião vulga, o vulgo, né, quer dizer, a pessoa que está lendo um jornal, aquele jornalista que simplesmente está reproduzindo o material que vem pelas agências de notícias, julgam que o neoliberalismo seja um movimento econômico ligado ao capitalismo, seja uma espécie de capitalismo moderno, em que o governo, então, deixa que as empresas capitalistas selvagemmente elas explorem os consumidores, e aí, então, o governo deixa de ser empresário e passa a ser uma espécie de apenas guardião das regras. Daí você tem, então, a criação das agências regulatórias, né, como a ANEEL, como a Anatel, por exemplo, agora como essa da aviação, como a da água, ou como o CAD, por exemplo. Então, o governo sairia para a regulamentação, deixaria o pessoal se matar, e entre os mortos e os feridos, basicamente, estariam aí os consumidores. E isso seria apenas uma forma selvagem de capitalismo, que o neoliberalismo seria o rótulo, e que isso é uma espécie de vitória do capitalismo sobre o socialismo. E quem teria começado isso foi a Margaret Thatcher, foi a dama de ferro inglesa que teria sido a inventora disso, quando ela resolveu fazer a tal da desestatização da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né? E por causa disso é que ao neoliberalismo pertencem, de modo geral, essas grandes desestatizações. Quer dizer, a venda das estatais no Brasil e nos outros lugares todos do mundo são um sintoma do neoliberalismo. Essa provavelmente é a explicação que você acha correta, e é aquela que 99% das pessoas também acha correta. E é justamente essa explicação que eu gostaria de propor que você revisse, porque é uma outra explicação, que é uma explicação absolutamente sem popularidade, mas que me parece ser melhor. O neoliberalismo, na verdade, não representa um ato, uma medida, um estratagema do capitalismo, mas o neoliberalismo representa justamente a face econômica do socialismo novo que tornou-se inviável com a queda do Muro de Berlim. Porque você sabe que a queda do Muro de Berlim não é apenas a libertação dos satélites da União Soviética, da Rússia, né? A tal da União Soviética, mas é o fim da possibilidade de você fazer o comunismo como aquele que foi tentado fazer na Rússia, em que o governo é dono de toda a atividade econômica e, portanto, todas as pessoas são proletárias, onde não há luta de classes, porque todos são da mesma classe, portanto, não lutam. Esta ideia de trocar a General Motors e a General Electric pela General Everything, que é o que foi feito lá na União Soviética, é que faliu em 89. Não podendo ser mais viabilizado, porque naquele momento chegou-se à conclusão de que a União Soviética era uma sociedade que não sabia fazer nem pasta de dente, tinha um músculo bélico muito bom, muito grande, tem competência tecnológica bélica extraordinária, mas é um país em que nada existe. Quer dizer, os automóveis que eles faziam, você sabe como são. Esses são o Lada aí, que andou aí na rua aqui um tempo, não tinham a menor capacidade de gerar uma economia de verdade. Eu até me lembro que eu, uma vez, fui cicerone aqui, do economista-chefe da Academia de Economia de Moscou. Ele me disse que vinha para o Brasil para tentar entender como é que o Brasil fazia, porque a União Soviética, embora pudesse produzir boas máquinas e equipamentos, ela não era capaz de produzir artigos de consumo, e isso torna o país inviável, porque ninguém aguenta 70, 80 anos de carestia, que é o que aconteceu lá. Então, se você olhar sob esse ponto de vista, você percebe que existe mais linguiça embaixo da farofa do que você imagina, e você percebe, então, que esta ideia do neoliberalismo não é nada nova, mas ela já era a proposição dos tais de socialistas fabianos. Quer dizer, os ingleses, o casal Webb, mais o Bertrand Russell, mais o H.G. Wells, faziam parte de um grupo chamado socialistas fabianos. E eles achavam o seguinte, achavam que não adianta o governo se meter a fabricar coisa, porque o governo não sabe nem quantos empregados tem. Como é que o governo vai fazer uma fábrica de biscoito que dê certo? Não faz. Não funciona, não existe isso. E aí, então, era muito melhor para o governo deixar os capitalistas crescerem e ganharem todo o dinheiro que eles pudessem, e aí o governo viria com uma série de regras confiscatórias, com excessivos impostos, com regras cobrando todo tipo de contribuição e de obrigação, e com isso o governo iria botar no bolso
o resultado do suor dos capitalistas. O nome disso é neoliberalismo. O neoliberalismo, embora aparentemente seja uma nova formatação do capitalismo, é na prática uma nova formatação do socialismo. Quer dizer, entre o liberalismo histórico do Ludwig von Mises, da escola austríaca, e o neoliberalismo, há tanta similaridade quanto tem similaridade um mico-leão dourado e um leão, propriamente dito. Um porquinho da Índia, embora também chame-se porco, não é parente do porquinho da Índia. O porquinho da Índia não é uma espécie de porco, é um animal diferente, pois o neoliberalismo, muito embora chame-se assim, não se parece nada com o liberalismo austríaco clássico. Ele é apenas um estratagema moderno para tentar fazer o socialismo por outros meios que não o do governo se meter a ser proprietário da fábrica de parafuso, coisa que deu errado e que ficou, então, atestadamente comprovado a sua inviabilidade com a queda do Muro de Berlim em 89. Preste atenção, reflita, você vai descobrir que eu tenho razão. J. Correia de São Paulo, Murilo, pergunta como funciona o imposto de renda e a quem reclamar pela não devolução. Receita Federal. O imposto de renda das pessoas jurídicas e das pessoas físicas são controlados. No Brasil não há imposto de renda dos estados. Nos Estados Unidos há. Tomara que eles não descubram isso. Aliás, nem devia ter dito isso, né? Imagino que o Requião agora e o Alckmin já começaram a se virar nas suas cadeiras, a ficaram incomodados, imaginando poder fazer isso também. No Brasil, o imposto de renda é meramente federal. Ele tem regras diferentes para a pessoa física e jurídica, ele também tem legislação específica para rendas que não de trabalho assalariado, como rendas de autônomos, como rendas de aluguéis, como rendas de aplicações financeiras. Há uma complexíssima legislação que eu não conheço em detalhes. No tempo que eu trabalhava como economista no mundo financeiro, eu até sabia bem como fazia com os impostos de renda do mundo das aplicações financeiras. Hoje eu não sei mais, e qualquer problema que você tenha, reclame com a Receita Federal, se puder, porque eu não acho que seja uma entidade que deseje pagar, recolher menos imposto, mais imposto. A complexidade dos tributos no Brasil é uma das razões pelas quais nós somos um dos países mais taxados do mundo, porque aqui não só os impostos são muitos, têm alíquota muito alta, como são, em grande parte, misteriosíssimos, porque há coisas que você, de fato, precisa de um consultor específico para entender. Boa sorte. O Henrique do Bacaxeri, ele diz que já foi falado de muitos políticos e de vários partidos. Não falou-se ainda do Partido da Igreja Universal do Reino de Deus, intitulado PMR. Previsões para 2006 falam que o bispo Macedo será candidato para a presidência. Será que isso não seria uma saída, Munir? Olha, eu prefiro, se você quiser que eu escolho de olhos fechados o Edir Macedo ao Lula. Porque, mesmo que você me diga que o Edir Macedo possa ter, assim, uma certa conotação, sei lá, que ele seja mais um banco do que uma igreja, sei lá, eu não sei, bem sinceramente eu não sei. Também não me interesso muito. Eu sou católico apostólico romano pré-concílio, segundo concílio vaticano, né? Portanto, eu sou, de modo geral, muito suspeitoso de qualquer espécie de variação religiosa. Eu devo ser uma espécie de chato religioso, assim, né? Então eu não sei muito bem, mas me parece que os sintomas, eu prefiro qualquer sujeito cujo objetivo, mesmo supondo que o bispo Edir Macedo, que eu não estou dizendo que seja o caso, tá? Supondo que ele só quisesse o meu dinheiro, eu prefiro um sujeito que quer meu dinheiro do que um sujeito que quer a minha alma, a minha liberdade, quer estabelecer censura no que eu digo, quer estabelecer espionagem na minha conta bancária, quer saber onde foi que eu gastei o meu cartão de crédito, quer que eu me torne um soldado do partido, quer que os meus filhos sejam submetidos à lavagem cerebral, que é tudo isso que o partido no poder quer. Então, se o bispo de Macedo quisesse apenas ficar com o dinheiro, eu já preferiria tudo isso. Agora, se ele ainda por cima tem alguma pretensão evangelizadora, se ele pretende o bem, do ponto de vista de valores morais, então aí já estamos ganhando na loteria. Então, eu prefiro qualquer situação, qualquer pessoa honesta, ou qualquer pessoa que não tenha um plano secreto, maligno, do que o que nós temos hoje aí. Se o pastor Edir Macedo, qualquer outro, tiver intenções verdadeiramente de manter o Brasil dentro de valores cristãos, por exemplo, eu acho que eu voto alegremente nele. E o Antônio das Mercês, ele pergunta se há algum perigo da Petrobras ser prejudicada com a eleição do Evo Morales na Bolívia. Eu acho que é assim, né? Porque tanto o outro lá, que é o segundo, que é considerado conservador, já falou que vai discutir o preço do gás.
Então você tem uma situação interessantíssima, a Bolívia tem uma quantidade enorme de gás natural, né? Esse gás que hoje no Brasil se usa como aí, alternativa à energia elétrica, é um gás que vem da Bolívia. Tem um gasoduto que sai lá da Bolívia e vai até o sul do Brasil. Então a Bolívia tem como maior cliente o Brasil. É um país muito pobre, tem lá a Bolívia tem seus ressentimentos, afinal, nós ficamos com Acre, não foi nada muito violento, eles até concordaram, tentaram resistir, mas não conseguiram. Depois, como compensação, nós prometemos a eles fazer uma ferrovia para dar a eles uma saída para o mar, que é essa ferrovia da morte, a Madeira-Mamoré, que acabou também dando errado, porque com o final do ciclo da borracha, ela ficou inviável. Então eu diria assim, que apesar de tudo, né, desses anos todos, a Bolívia tem lá seus ressentimentos com o Brasil. Dos dois candidatos com maior poder, com chance de serem presidente da República, os dois estão chateados com a presença da Petrobras lá. E eu acho que tem uma coisa engraçada nisso, que é o fato de que a Petrobras, que foi fundada por ditos nacionalistas que tinham interesse em dizer que o petróleo era nosso, agora a Petrobras também faz lá a experiência de saber como é que é estar num país em que os nativos ali acham que o petróleo é deles. A Petrobras vai vivenciar na Bolívia a mesma situação que as empresas estrangeiras vivenciaram no Brasil, quando no governo do Getúlio Vargas houve então a nacionalização do petróleo e com a nacionalização das refinarias. As refinarias que aqui estavam, ainda há uma remanescente, que há duas remanescentes, né? A de Manguinhos no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, e a refinaria do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que são refinarias pequenas, são insignificantes do ponto de vista de poder de produção, mas são aí o que restou da época pré-Petrobras. Então eu acho que, com toda certeza, seja quem for que ganhe, o Brasil vai ter que explicar por que é uma entidade, como é que é, uma entidade imperialista econômica. Vai fazer bem para a Petrobras ter que explicar isso. Eu acho que vai ajudar a Petrobras a entender um pouquinho melhor o mundo que está aí hoje. E o Johnson Varela de São Paulo, ele que concorda com tudo que o Munir fala, mas infelizmente cada povo tem um governo que merece. E essa de São Agora, José... Preciso dizer, viu, Johnson, é o seguinte, olha, isso nem sempre é verdade, viu? Houve vários momentos da história em que o povo não teve o governo que merecia. O povo ficou com um governo pior do que merecia. Eu acho que nós precisamos dizer com toda sinceridade que isso foi o caso da Alemanha. O caso da Alemanha, quando deu o poder para o Hitler, foi mais ou menos assim. Eles não mereciam aquilo. Agora, no caso brasileiro, tenha toda a certeza que você tem razão. O Brasil, de fato, merece o governo que tem. Se tem algum caso em que isso é verdade, é o caso do Brasil. Nós passamos 400 anos brincando, 500 anos brincando de fazer nada, e agora a gente entregou o poder para esses bandoleiros aí. Grossman, de São José, eu não sei se vai dar tempo, Munir, mas ele pede para você tecer sua apreciação do embate ideológico entre o Bill Gates e o Linus Torvalds. O Linus é o sujeito que inventou o software livre. O Bill Gates é o sujeito que inventou o software escravagista, né? Quando você compra um programa da Microsoft, quando você trabalha naquele padrão Windows, você fica escravizado pela Microsoft. E o Linus acha o contrário. O que eu queria dizer, a pergunta é muito interessante, de fato não há tempo para responder tudo, mas uma coisa importantíssima no que você está dizendo é o seguinte: há uma contradição profunda nesse assunto de informática, porque perceba, a característica da linguagem coletiva é que ela é livre. Quando você fala inglês, você não paga royalty para ninguém. No entanto, o inglês moderno poderia pertencer teoricamente ao rei James. Havia lá na Inglaterra um rei chamado James, rei Jaime, quem foi quem compilou, ao mandar fazer a tradução da Bíblia, foi quem compilou o inglês moderno. Então, quando a gente fala inglês, a gente não paga royalties para o rei James. Pois, quando a gente fala português, nós não pagamos royalties para ninguém. E quando a gente fala alemão, a gente não paga royalties para o Lutero, que fez a mesma coisa também na Alemanha. Então, o que acontece é que quando você fala Windows, quando você fala a linguagem de PC, você também não deveria pagar royalties para o Bill Gates. E essa é a razão pela qual esse monopólio da Microsoft é, na verdade, uma verdadeira excrescência econômica. Eu, se fosse o Bill Gates, apenas a título aqui de brincadeira,
eu entregaria a linguagem do Windows para uma fundação internacional e diria assim, agora é livre, pronto. E só cobraria dos fabricantes de PC uma taxazinha para instalar nos seus computadores novos. E faria a coisa mais generosa que alguém poderia fazer pela humanidade. Geraria, então, uma espécie de propriedade coletiva, o que é um golpe de marketing extraordinário, que eu não sei até agora como é que um sujeito inteligente como Bill Gates foi incapaz de perceber. Sua pergunta é muito importante, mas nesse momento acabou o nosso tempo e voltamos aqui no próximo domingo, dia de Natal, para fazer o primeiro dos 2 últimos programas Mídia Sem Máscara deste ano. Muito obrigado e até a próxima. Até lá. E hoje nós vamos falar então sobre o diabetes, uma doença que atinge milhares de pessoas em todo o mundo e tem cada vez mais pessoas sofrendo desse mal, sofrendo desse problema. Nós convidamos 2 especialistas, 2 pessoas que trabalham nessa área, que atuam nessa área. Nós vamos conversar então com o Dr. Edgar Niklevix, que é endocrinologista, ele que é professor de endocrinologia na Universidade Federal do Paraná e é também presidente do Centro de Diabetes de Curitiba. E vamos conversar também com a Patrícia Ribeiro, que é uma psicóloga, ela é professora e coordenadora da Clínica Escola da Universidade do Contestado e é mestre em Psicologia da Infância e Adolescência e é psicóloga clínica do Centro de Diabetes de Curitiba. Então, nós temos o maior prazer em recebê-los aqui. Boa tarde a vocês. Obrigada pela presença, doutor, Patrícia. E acho que a primeira pergunta que todo mundo quer saber realmente é a definição. O que é o diabetes, doutor Edgar? Veja bem, o diabetes é uma doença metabólica extremamente complexa, mas daria para a gente dizer que o diabetes cursa com uma diminuição de uma produção de hormônio produzida pelo pâncreas, chamado insulina, e eu aproveitaria para dizer que existem 2 tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 geralmente ocorre em adultos jovens e crianças, e existe uma destruição total das células produtoras de insulina, isso levando a uma insulinodependência, ou seja, a pessoa inicia o seu tratamento já tomando insulina. Já o diabetes tipo 2, que corresponde à grande maioria da população diabética, são indivíduos que têm uma produção apenas parcial de insulina, então a gente consegue tratá-los da melhor maneira possível, com medicamentos por boca, por via oral e orientação medicamentosa. Eu gostaria até de falar para os nossos telespectadores que nós estamos ao vivo aqui, então vocês podem participar com as perguntas que vocês quiserem, tanto para o doutor Edgar quanto para a psicóloga Patrícia. O senhor falou em diabetes tipo 1 e tipo 2, então tipo 1 seria a criança que já nasce diabética, isso, desde pequenininha já tem a diabetes, vamos dizer assim, ela nasce com uma predisposição genética para se tornar diabética. Geralmente o diabetes aparece após alguns meses de vida. Alguns meses, que eu ia perguntar se já nasce diabético. Eu vi a criança que eu diagnostiquei mais precocemente foi com 9 meses que ela ficou diabética. Geralmente na primeira infância, na segunda infância, na adolescência e adultos jovens, assim, na fase de 25, 30 anos. Na maioria desses indivíduos, eles são diabéticos tipo 1. Doutor Edgar, o diabetes, ele é hereditário, ele é genético, ele é adquirido? Porque tem esse tipo 2 que é adquirido, então, digamos assim... Não é bem assim, veja. Eu acho que todo diabetes, eu estou dizendo a verdade, todo diabético tem uma característica genética muito importante. Tá? Só que a importância da genética no diabetes tipo 1 é maior. Hoje a gente está dando muita importância a fatores de ordem ambiental no tratamento, no aparecimento do diabetes tipo 2, já que a gente sabe que a população diabética no mundo está crescendo muito. Hoje nós somos 160 milhões de diabéticos e nós sabemos que no ano de 2025 serão 300 milhões de diabéticos no mundo. Isso é uma preocupação muito grande pela Organização Mundial de Saúde e a gente sabe que esta população de diabetes tipo 2 está muito influenciada pelo meio ambiente. Certo. Hoje, por exemplo, obesidade, fatores de sedentarismo, basicamente maus hábitos alimentares associados à genética levam o indivíduo a se tornar diabético.
E eu gostaria até de perguntar, já que nós estamos falando de diabetes, para a Patrícia, qual o impacto do diabetes na vida das pessoas, Patrícia? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem visto de reação dessa família é não saber lidar com isso. Porque o diabetes, como o doutor Edgar está falando, é uma doença crônica. E a gente tem por doença crônica a definição de que é uma doença que ela não tem cura, na verdade. Né? A gente tem um tratamento para que a gente mantenha a qualidade de vida. Então, a primeira impressão que as pessoas têm é exatamente essa questão do não tem cura. E o que eu vou fazer com aquela nova realidade? Então, o primeiro impacto é de susto. A família normalmente entra numa crise, principalmente no que diz respeito à criança. E aí a gente pode definir crise como aquele momento em que você não consegue enxergar o futuro e paralisa o presente. Né? É alguma coisa muito nova. Porque as pessoas sempre têm aquela coisa assim como a criança vai ficar limitada numa série de coisas, né? As pessoas que não conhecem, que sabem assim, ouvi falar, né? As pessoas não têm conhecimento como vocês têm, são pessoas que vão auxiliar, que vão orientar, né, a família. Os leigos sempre têm essa, né? A criança vai poder comer doce, coitadinha, não vai poder tomar um refrigerante, que sofrimento, vai ter que estar tomando insulina, né? Então, acho que é isso que apavora mesmo, no caso ainda de ser uma criança, né?